Construir o depois. Queridos amigos, minhas queridas, de meu retiro em minha chácara, acompanho o desenrolar dessa crise da pantomima, que, da mesma forma como a peste negra caía sobre as aldeias medievais, dizimando sua população, hoje cai a pandemia sobre a nova aldeia global, aldeia em que se transformou o mundo globalizado. Com a mesma velocidade com que a peste negra então se alastrava na aldeia medieval, a pandemia, embora sem iguais índices de letalidade, graças aos avanços da ciência e da tecnologia, paralisa esta imensa máquina que faz girar a aldeia de hoje, globalizada e globalmente interdependente. Minha chácara conta uma pequena história, onde aos 83 anos eu cumpro a quarentena imposta pela pandemia às pessoas de risco. 6 hectares do cerrado, onde não falta uma bela fonte de água que se derrama das fendas do lençol freático. Protegida por uma bela mata de cobertura, esta fonte, de onde se origina o córrego da Aurora, vejam, afluente do rio Paranoá, que deságua no São Bartolomeu, afluente do Rio Grande, que deságua no Rio Paraná, e que, com os rios Uruguai e Paraguai, forma o Rio da Prata, cuja bacia banha mais de 100 milhões de pessoas, banha o solo com suas riquezas de superfície e de subsolo de 4 países. Enfim, uma das grandes reservas da natureza do mundo. Era assim que eu explicava a importância daquela fonte e, através dela, de toda a natureza do mundo. As crianças da escola da região, que eram mais de 5.000 crianças, que durante 3 a 4 anos participaram de um programa de educação ambiental que tinha lugar nesta chácara, hoje meu abrigo da pandemia. Explico. Há mais de 40 anos, quando eu adquiri essa chácara ficava no fim do mundo, para usar a expressão popular. Hoje ela está rodeada pela expansão da cidade de Brasília, que a explosão demográfica desordenada, a qual se somaram os interesses imobiliários, fez acontecer nesses 40 anos. No entanto, meu amigo, minha querida amiga, 50% da chácara, 3 hectares, a fonte, a mata, o córrego, o cerrado, foram preservados desde o ano de 2002, quando, por decisão e solicitação de minha família, um compromisso da família dela, Justina, com as futuras gerações, como ficou gravado no marco que delimita a área, obteve do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, seu reconhecimento como uma reserva particular do patrimônio natural. Aqui damos o nome de RPPN Córrego da Aurora. Evidentemente, Córrego da Aurora, uma pequena homenagem à minha esposa, ou mãe de nossos 5 filhos, comprometidos com a preservação da natureza. Nesses 20 anos, se evidenciou o aumento da preservação da fauna e da flora nela existentes, enquanto que, ao contrário do que acontecia antes, não mais ocorreu nenhuma ameaça de falta ou de diminuição de água daquela preciosa nascente. Faço essa introdução, queridos amigos, minhas queridas, fruto de uma das tantas reflexões ensejadas por esta quarentena imposta pela pandemia. Reflexão que se tornou necessária face à evidência da diminuição dos gases de efeito estufa, responsáveis esses gases pelo aquecimento global, que ameaça a sobrevivência da natureza e do planeta, diminuição devido à paralisação das atividades poluentes praticadas pelo homem de forma irresponsável, sem qualquer controle
e sem qualquer limite, e cuja paralisação, agora imposta pela pandemia, porque seria necessária uma pandemia. Isso é que eu pergunto, por que seria necessária uma pandemia da dimensão da que está ocorrendo para ficar demonstrado que é possível preservar a natureza? Digo isto porque os dados de que disponho nesse momento, e ainda que são referentes ao mês de março, portanto, antes que a pandemia atingisse seus picos no mundo inteiro, esses dados mostram que a emissão desses gases diminuiu neste período cerca de 50% em Nova York, mais de 25% na China. Coberta já há mais de 10 anos a China, como registro em meu livro Participação e Solidariedade, por uma nuvem de poluentes que cobrem o país, desde as grandes cidades do litoral, Xangai, Pequim, até os extremos limites da China no Afeganistão. Números semelhantes de diminuição da emissão de gases estão ocorrendo na Europa e no restante do mundo, à medida da difusão da pandemia. O mundo poderia ser outro, meus amigos, quando o mundo, as autoridades do mundo, os empresários, os dirigentes das nações vão se convencer de que um mundo melhor, um planeta limpo, uma atmosfera respirável pode ser construída. Não posso deixar de fazer uma referência, vejam, meus amigos, a beleza do azul das águas dos canais de Veneza, patrimônio universal da humanidade. Normalmente, essas águas cinzentas, mal cheirosas e tristes, pelo uso excessivo das atividades humanas, e especialmente de combustíveis impróprios, amostra concentrada agora de que a destruição da natureza acontece no mundo. O mundo podia ser azul. Permita-me, meu querido e minha querida, pôr a sua reflexão. Por que terá sido necessária uma pandemia da dimensão desta que está atingindo e amedrontando o mundo, para que o mundo despertasse, espero que desperte, sobre a extrema fragilidade de nosso planeta, sobre como seria possível respeitar essa fragilidade e como seria possível afastar as ameaças que pairam sobre ele, sobre o planeta, sobre a vida e sobre as próximas gerações. Em última análise, como está sendo possível que se deixe passar sem refletir sobre como está passando o tempo de reverter a tendência destrutiva do atual modelo civilizatório, no rumo de alguma forma de ruptura, quando poderemos estar caminhando no rumo de uma nova civilização compatível com os avanços da ciência e da tecnologia, capaz de preservar a vida, o homem e o planeta, nossa casa, com tudo que nele existe. Mas há outra extrema fragilidade, meus queridos amigos e minhas queridas, evidenciada pela pandemia, e que nos ameaça com igual dimensão e com igual insustentabilidade global nos horizontes da civilização. Estou me referindo à fragilidade do modelo econômico voltado ao consumismo, ao marketing, que tem como objetivo exclusivamente a garantia do lucro, a tecnologia usada para a produção do supérfluo e a concentração contínua da riqueza nas mãos de um número cada vez menor de pessoas, grupos ou países. Bastou sobre esse modelo se abatesse a pandemia para que a economia paralisasse, de igual modo entre ricos e pobres, poderosos e excluídos. Calcula-se que tanto quanto as grandes como as pequenas economias deverão ter um decréscimo da ordem de 5%,
podendo esse número ser ultrapassado em muito, inclusive nas economias mais ricas, como na China, no Japão ou nos Estados Unidos. Em crise também ficou demonstrado está a interdependência global das economias, sistema que ameaçou ou continua ameaçando sufocar as atividades dependentes do comércio mundial de insumos. Creio que a pergunta a fazer é esta: faça comigo. Qual a sustentabilidade? Que segurança é esta que, de repente, está ameaçada de entrar em colapso por uma razão qualquer, que hoje pode ser a pandemia, como amanhã poderá ser um outro fator, digamos, uma guerra nesse mundo onde loucos governam e têm arsenais de armas à escolha para destruir os homens e o mundo, podem ser as mudanças climáticas se agravando, ou outra causa tão inesperada e imprevisível como foi a pandemia atual, que surpreendeu a todos, o mundo, seus dirigentes, seus economistas, seus analistas, seus beneficiários e suas vítimas. Que segurança é essa dessa economia? Queridos amigos, minhas queridas, este é um momento de reflexão, ou seja, um momento de despertar a necessidade de se construir um mundo diferente, uma utilização dos serviços da ciência e da tecnologia em favor das pessoas, da preservação do planeta, da maior igualdade entre todos, independentemente de qualquer atributo que tenham. Acaso não é isto que nos mostra a natureza, que trata de forma igual ricos e pobres? Quero dizer, um mundo mais justo, mais humano, mais participatividade, revertendo o caminho da concentração, da exclusão e do desequilíbrio pela qual estamos indo, no rumo de alguma forma de ruptura, como disse, da qual estamos tendo na pandemia apenas uma pequena amostra de como pode vir a acontecer. De como poderá ser a ruptura, o futuro há de dizer. Se mais esse aviso não for suficiente, e se depois da crise o mundo não voltar a ser como antes, concentrador, competitivo, consumista e excludente. Por outro lado, quero dizer, meus queridos, que a esperança, a minha esperança e a sua também, está na certeza de que as pessoas vão de receber melhor a mensagem. As pessoas. Quero dizer que tenho segurança que essa pandemia fará crescer a massa de consciência a que tenho me referido tanto. Massa de consciência que une pessoas de todo o mundo, de todas as classes, de todas as raças, de todas as crenças, pessoas participativas e solidárias que querem um mundo diferente. É preciso que essa percepção e esse propósito leve a todos a se engajar mais, no sentido de que as instituições sociais, as instituições econômicas, as instituições políticas, a ética, os meios de comunicação, assumam os fundamentos de uma nova civilização participativa e solidária, porque a competição e a concentração como sistemas econômicos, o egoísmo e o consumismo como fundamentos da organização social e o conflito ou a discórdia como fundamento das relações humanas já não são sustentáveis depois dos avanços da ciência e da tecnologia. Esses ultrapassados fundamentos levarão inevitavelmente a civilização, a nossa vida, a alguma forma de ruptura. E se não houver esta participação das pessoas, da massa de consciência, meus amigos, queridas amigas, tenho certeza
que, apesar do grave aviso da pandemia, ou seja qual for o aviso que vier, tudo continuará como antes, que a civilização continuará sendo conduzida para a ruptura anunciada, e então há de ser inimaginável o preço a ser pago para reconstruí-la, para reconstruir a civilização. No entanto, querido amigo, minha querida, esteja certa que a transformação somente acontecerá mais rapidamente e sem maiores traumas, na medida em que você tomar consciência de que você é parte desta massa de consciência em favor da transformação, e na medida em que você contribuir no limite de seu alcance para apressar essa construção da nova sociedade. Reflita essas ideias, meu querido amigo, minha querida. Comente-as, divulgue-as, divulgue-as em seu meio, compartilhe em suas páginas, nas redes sociais, compartilhe onde você puder, participe. Meu grande abraço.